Vamos colocar a mão na massa aqui. Estamos na segunda aula do seu mini curso de desenvolvimento web em Python. O que preparamos para vocês, pessoal? Nós vamos nessa aula fazer o quê? Fazer a instalação do Python e do VS Code. Eu já explico o que são essas duas coisinhas e como é que nós vamos fazer isso. Eu vou te dar os primeiros passos aí para como escrever códigos utilizando o Python, né? Como é que você roda um programa em Python e como é que você baixa e usa as famosas bibliotecas do Python. Isso tudo para a gente criar, né, o seu professor, a sua página aí, que vai ser seu professor de inglês virtual. Sem mais delongas, mão na massa aqui, fechar a apresentação. Então vamos colocar a mão na massa aqui. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos ter que baixar duas coisas. A primeira coisa é o Python, que vocês vão baixar aí para o seu computador. E a segunda coisa é o seu editor de código, que nós vamos usar o Visual Studio Code, ok? Para a gente baixar o Python, vocês vão vir aqui no Google, no seu navegador, digitar a palavrinha Python aqui, ok? Não se preocupe se vocês tiverem dúvida, nós vamos fazer o seguinte, prestem atenção no que eu vou fazer, depois vocês com material didático, revendo a aula, vão replicar a aula para conseguir chegar ao final dessa aula com tudo certinho. Beleza. O primeiro link que vai nos aparecer aqui é o link, né, onde nós vamos fazer a instalação do Python. Nós vamos clicar aqui nesse link, clicar aqui em Downloads, você vai escolher qual que é o sistema operacional que você utiliza. A maioria utiliza o Windows, então vou fazer a instalação usando o Windows e nós vamos baixar aqui a última versão, que é a 3.13.0, tá? É a versão 64 bits, se você utiliza o Windows 10 ou superior. Vamos fazer o download aqui. Ok, download concluído. Cliquei aqui. Eu vou fazer a instalação. Pessoal, passo importantíssimo. Marquem essas duas opções para nós não termos problema na configuração do Python e na utilização do Python mais à frente. Vocês vão fazer a instalação com privilégios de administrador e nós vamos colocar o Python ao nosso PF. Vamos fazer a instalação. Ok, super simples, super fácil. Acabando a instalação, ok, demora um pouquinho mesmo, dependendo da sua máquina vai demorar um pouco mais de outras, um pouco menos, mas o Python vai ser instalado aí na sua máquina tranquilamente. Bom, então, se o setup foi feito com sucesso, você pode optar aqui para permitir aí o tamanho, o limite de tamanho do caminho de diretório. Eu gosto de desabilitar, ok? Cliquei aqui no botão Close, Python está instalado. Agora vamos para o Visual Studio Code. Como é que nós vamos fazer isso? Então vamos lá. Vamos baixar o Visual Studio Code. Vocês vão aqui no Google digitar VS Code. E o primeiro link que aparecer vai ser o link da página que nós vamos precisar baixar o Visual Studio Code. Professor, o que é esse tal do Visual Studio Code? Visual Studio Code é um editor de código, pessoal. É como se fosse o Word dos códigos, né? É dentro do Visual Studio que eu faço meus programas e rodo eles para criarem as minhas aplicações. Ele é um editor que foi criado e desenvolvido pela Microsoft, um editor gratuito e é amplamente utilizado aí no mundo todo. Vamos fazer o download? Clicar na página do Visual Studio Code, aqui logo na página principal, ele já identificou que eu estou usando o Windows, é só clicar aqui no botão Download for Windows. Ele inicia o download automaticamente, eu vou salvá-lo, né, o instalador aqui na minha pasta de download. Clicar no botão salvar. Ele baixou. Vou clicar no mesmo para abrir o instalador. Vou aceitar o termo de contrato. Vou deixar marcado todas as opções aqui. É super interessante. Eu recomendo bastante, porque tem algumas ações aqui que ajudam bastante no dia aí do programador. Clicar em próximo, instalar. Ele vai instalar rapidamente aqui o Visual Studio Code. Ok, e aqui eu já posso inicializá-lo.
clicar aqui em concluir, ele já vai abrir um arquivo aqui para mim, vou até fechá-lo. Essa aqui é a telinha inicial aqui do Visual Studio Code. Bom, então as duas coisas já estão satisfeitas e instaladas. Os dois softwares que nós precisamos, que é o Python e é o Visual Studio Code. Como é que eu sei se meu Python está funcionando, professor? Você virar aqui no iniciar do Windows, vai digitar CMD. Dá um Enter. Ele vai abrir esse prompt de comando. Você vai digitar Python, espaço, tracinho, version. Se ele te trouxer aqui a versão, quer dizer que seu Python está instalado e configurado aí para o seu Windows corretamente. O seu Visual Studio Code, você também localiza ele aqui no menu iniciar, VS Code. Abriu ele aqui, ele vai abrir essa tela aqui para você. Percebam vocês que o meu Visual Studio Code tem algumas opções a mais aqui, porque eu tenho algumas incrementações, alguns incrementos a mais aqui, mas não se preocupem que nós vamos instalar algumas coisas. O que é a primeira coisa que a gente precisa saber do Visual Studio Code? Antes de você começar a colocar a mão na massa, eu vou te mostrar como é que nós vamos deixar o Visual Studio Code aí prontinho aí para programação em Python. Se você vier aqui nesse bloquinho aqui, talvez o seu esteja em outra posição aqui, o meu está na quarta posição aqui. É nesse bloquinho que vai abrir o que a gente chama de extensões. O que são as extensões? São complementos que a gente coloca no nosso Visual Studio Code que nos ajuda aí no dia a dia a programar de uma forma melhor, mais rápida e mais eficiente. Primeira coisa que vocês vão pesquisar é português e vão baixar aqui, ó, clicar nessa extensão aqui, ó. Português Brasil Language Package para Visual Studio Code. É essa extensão que vai transformar seu Visual Studio Code, possivelmente seu ensaio em inglês aí, em português. Você não tem problema com inglês, não tem por que instalar. Clicou na extensão, toda extensão, ele vai te dar a descrição do que é a extensão, com os textos, etc e tal. E vai te mostrar aqui também um botãozinho para você instalar. Como o meu já está instalado, né? O botão que está aparecendo aqui é para desinstalar. Mas no computador de vocês, se vocês ainda não têm essa extensão instalada, é só clicar no botão instalar aí para instalar a extensão. Outra coisa que vocês vão precisar de usar, de instalar, é algumas extensões do Python. O primeiro aqui é o Python mesmo. Vocês vão instalar essa extensão, ok? E temos algumas outras extensões aqui, que eu vou mostrar que eu tenho elas aqui, que são interessantes também para vocês instalarem. Isso aqui são todas as extensões que eu tenho aqui instalado. Uma super legal, que eu recomendo bastante, é essa aqui, ó, IntelliCode, tá? Que é uma extensão que vai te ajudar aí, quando você começa a digitar os seus códigos no Visual Studio Code, ou IntelliCode, junto com o Visual Studio, ele vai te dando sugestões de complemento aí. Isso ajuda bastante nas questões relacionadas à produtividade. É isso, pessoal. São essas duas coisas aqui que nós vamos precisar, por enquanto, para utilizar aí o nosso Python. Então, o Visual Studio Code instalado, o Python instalado, ok. Deixa eu explicar como é que vocês vão usar aqui o Visual Studio Code. Nessa primeira área aqui, no canto esquerdo aqui, né, que é o menu de componentes, tem aqui duas folhinhas aqui, uma em cima sobrescrevendo a outra, né? É aqui que eu abro, né, a minha pasta dos meus projetos. O que é recomendado? Quando você for criar um projeto, né, seja em Python, um projeto usando linguagem de programação, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é definir um diretório de instalação. Vamos fazer isso? Deixa eu abrir aqui meu Explorer. Vou lá no C2 pontos. Geralmente, meus projetos em Python, eu tenho uma pastinha aqui lá no C2 pontos chamada de Python. É aqui que eu coloco alguns projetos. Nessa pasta tem uma outra pasta aqui também chamada de scripts. Então, criem uma pasta Python e vão colocar aqui, ó, criar uma pasta aqui chamada de meu
primeiro projeto web. Ok, criei a pasta, vamos entrar dentro dessa pasta. E eu vou sair aqui do meu Visual Studio Code, que eu vou te mostrar uma dicasinha super legal. Eu estou nessa pasta aqui, essa pasta não tem arquivos, percebam vocês. E só que essa pasta aqui vai ser a pasta do nosso projeto. Hoje nós vamos colocar nossos arquivos, nossos códigos, para que o nosso projeto funcione perfeitamente. Tem uma dica aqui interessante, se você instalou o Visual Studio com todas aquelas opções que eu relatei, se você clicar com o botão direito, se estiver usando o Windows 11, você vai ter que clicar aqui e mostrar mais opções. Você pode abrir aqui com Code. Feito isso, qual que é a grande sacada? Ele já abre aqui a pasta do seu projeto. Então, qualquer arquivo que você colocar aqui, criar aqui, ele já vai estar sendo criado aqui nessa pastinha aqui. Então, vamos criar nosso primeiro arquivo. É um arquivo que vai ser o arquivo principal da nossa aplicação. Botão direito, novo arquivo, ok? Então, nós vamos chamar esse arquivo de app, né? Que é uma aplicação. E todo arquivo precisa de uma extensão. Eu vou dar a extensão .py. O py quer dizer que é um arquivo do tipo Python. Beleza, cliquei no mesmo aqui. Cliquei no mesmo. O mesmo já está aqui certinho. Como é que o Python funciona? Aqui eu posso, se eu clicar aqui e desclicar, ele aparece aqui a parte dos arquivos do meu projeto. Se eu clicar, ele esconde. Então, vou esconder aqui. E o Visual Studio Code, né? Eu já estou dentro do meu arquivo app.py. Se eu for no meu Explorer aqui, ó, olha para vocês verem. O arquivo já está criado aqui também. Ok? Lá em C2 pontos, Python, meu primeiro projeto web. Super legal, não é isso? Deixa eu aumentar a fonte, Ctrl mais eu aumento a fonte, acho que vai ficar melhor para vocês verem. Então, é aqui que eu consigo começar a digitar os meus códigos em Python, ok? Pessoal, linguagem de programação, eu sempre coloco a correlação no aprendizado de idioma. Quando você está aprendendo um novo idioma, né, você está aprendendo novas formas de escrever, de falar, por aí vai. Nas linguagens de programação, você vai ter que aprender a escrever o que o computador entende, usando uma linguagem. Então, o que o computador entende? Na verdade, nós vamos escrever comandos, né, que são instruções para o computador fazer o que a gente pedir. Então, eu quero, por exemplo, vamos dar o nosso primeiro comando aqui, fazer o nosso primeiro programinha em Python. Eu quero falar para o computador imprimir uma mensagem na tela, uma mensagem de Olá, mundo, meu primeiro programa. Então, qual que é o comando? É um comando chamado de print. Percebam vocês que ele ficou em amarelinho. Por quê? Porque esse comando foi um comando reconhecido pelo Python. Então, o print eu tenho que a gente chama de sintaxe, que é a forma de escrever. Eu tenho que abrir e fechar um parênteses e dentro desse parênteses aqui eu imprimo alguma coisa. Vou imprimir aqui ó, um Olá, mundo. Beleza. Como é que eu rodo isso? Como é que eu vou imprimir algo na tela? No canto direito superior, eu tenho um botãozinho de play aqui. Se eu clicá-lo aqui, ele vai abrir uma tela aqui embaixo para mim, que vai me mostrar o que o programa está fazendo. Vamos fazer isso? Rodei. Ele até abriu mais em cima aqui. Deixa eu colocar aqui para baixo aqui. Ele rodou o comando aqui para mim e imprimiu para mim na tela o que eu coloquei dentro aqui do comando print. Então o comando print ele serve para imprimir algo na minha tela, tá? Posso colocar qualquer coisa aqui. Olá, mundo. Esse é o meu primeiro programa. Se eu rodar aqui novamente,
ele imprimiu isso aqui novamente para a gente. Essa parte aqui, pessoal, é uma parte que a gente chama de terminal, né? Sempre quando a gente roda um código nosso e pressionamos ele, né, o botão aqui para rodar, ele abre esse terminal e nos dá o que o programa está fazendo. Detalhe interessante que se eu der um Enter aqui, ele vai para a linha 2, se eu der outro Enter para a linha 3, na linha 2 eu quero imprimir aqui outra coisa. Só que eu vou imprimir 23 mais 5. Vamos ver? Só que aqui no terminal, eu vou dar um comando aqui para limpar a tela, que é o CLS. Vamos rodar. O que ele vai fazer? Vamos ver? Ele imprimiu o comando da primeira linha, imprimiu o comando da segunda linha. Ué, professor, mas ele fez uma operação aritmética aqui. Isso. É a segunda coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Programas, geralmente, a gente utiliza bastante, né? Operações de soma, adição, subtração, multiplicação, né? A soma é o mais, subtração é o menos, multiplicação é o vezes, divisão é o barrinha caindo para a direita. Então, aqui, se eu rodar aqui novamente, ó, ele me trouxe a divisão daqueles dois números ali, 23 por 5. Agora, tudo que eu não coloco aspas simples, ele faz uma operação para mim. Ele entende o que está sem aspas simples como não sendo um conjunto de caracteres, que a gente chama de string. Se eu colocar aspas aqui, ó, e mandar rodar novamente, deixa eu fechar a telinha aqui. Olha aqui, ele trouxe aqui para mim o 23 por 5. Ele não fez a operação. Porque tudo que está entre aspas, seja ela simples ou aspas duplas, ele entende como se fosse um texto qualquer, independente se tem número ou não. Sem aspas, ele faz a operação. Então, esses foram os primeiros passos. Nós estamos com o nosso ambiente aí já instalado, já configurado da melhor forma possível. Nós já podemos aí começar a criar o nosso projeto web utilizando Python, utilizando a biblioteca Flask para criar aquela página super legal, incrível. Mas isso fica para a nossa próxima aula. Pessoal, não se esqueçam de pegar os materiais, reverem, lerem, né? Faça a instalação do Python, faça a instalação do Visual Studio Code, faça esses primeiros programinhas aqui, siga o que o professor fez aqui, só para vocês começarem a entender aí esse fantástico mundo aí de programação em Python. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.